Vai ser difícil chegar ao fim hoje. Pensando, o Lucas puxou, eu já vinha pensando desde o começo do culto sobre o ano, né? Final de ano a gente sempre faz uma retrospectiva. Esse Jesus que hoje muita gente celebra seu nascimento para a sua própria condenação. Ele estava comigo todos os dias, dos piores e dos melhores momentos. E eu creio que Ele estava com cada um de nós, estava aqui na igreja. E eu tenho certeza que o melhor lugar que a gente pode estar hoje, nesse dia, é aqui com a família de Deus, celebrando o nascimento de Jesus, a sua vida, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição. O menino na manjedoura cresceu. Eu não gosto, eu tenho dificuldade, esses dias a gente estava conversando sobre isso. Eu tenho muita dificuldade com a imagem do menino Jesus, que ele foi muito mais do que isso, né? Ele cresceu e, como diz lá no texto de Lucas 2, versículo 52, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E ele foi exercer o ministério dele depois de crescido. E ele estava totalmente preparado já para exercer o ministério dele quando ele foi. Ele já tinha crescido em graça, sabedoria, em estatura. E ele cumpriu a lei no seu ministério. Ele nos deu exemplo. Ele se batizou. Ele foi tentado. E uma coisa que eu sempre penso é: se na tentação dele, ele chegou um dia a cogitar desistir. Porque ele sentiu a mesma coisa que a gente sentia, a gente sente diariamente. Talvez tenha tido um momento que ele ficou desanimado. Talvez tenha um momento que ele tenha ficado triste. O Deus Todo-Poderoso que criou o universo, por um momento teve fome, sentiu dor. Será que ele tentou desistir? Será que ele pensou em desistir? A verdade é que ele não desistiu, ele continuou. Ele continuou porque ele ama, porque ele nos amou. Como um grande mestre, Jesus, aliás, como um grande mestre não, como o melhor dos mestres, o maior de todos, Jesus nos ensinou durante seu ministério. Nos ensinou tantas coisas. Nos ensinou, por exemplo, que a religião, por mais bonita que ela possa parecer, ela não vale nada se o nosso coração não estiver encharcado de amor por Deus e pelo nosso próximo. Jesus curou, Jesus fez milagres, Jesus fez maravilhas para mostrar para todos que Ele era o Messias. Aliás, três dos milagres que Jesus fez, eles foram baseados em algumas profecias do profeta Isaías. Você pode ver isso, eu não vou pedir para os irmãos botarem, mas lá no capítulo 35, no versículo de 5 a 7, 3 milagres foram baseados nas profecias para mostrar que ele era o Messias. Por exemplo, curar um leproso, também expulsar um demônio que deixava a pessoa muda e surda, curar um nascido cego. E mais do que esses 3, Jesus ainda fez um outro milagre na sua trajetória que nenhum outro ser humano que não fosse o Messias não poderia fazer, que era ressuscitar um homem, que foi assim na história de Lázaro. Nas suas curas, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele não apenas se preocupava na cura do corpo, Ele se preocupava também em curar a alma. Quantas vezes no final de uma cura a pessoa saía curada e ele se virava e falava assim: vá em paz, a sua fé te salvou. Ou então, mais ainda, os seus pecados estão perdoados. Quem é que, não sendo o Messias, poderia ter a ousadia de perdoar o pecado de alguém?
Jesus também alistou alguns dos seus, os mais próximos, e os comissionou para a missão de propagar o Evangelho. Esse Evangelho que hoje, depois de tanto tempo, 2000 anos, eles ainda mudam a nossa perspectiva de vida, eles impactam o coração, a mente, transformam vidas. Tudo isso aconteceu porque Ele amou. Foi a forma mais grandiosa de amar. E esse amor e o ministério de Jesus, ele era tão profundo que no final do Evangelho de João, que era um dos discípulos, um dos mais chegados, no versículo 25 do capítulo 21, vocês podem botar aí? 21, João 21, versículo 25. Dá para ser? Foi? Não foi? Então vou abrir aqui. Ah, legal. Esse para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. João relata os milagres, relata o relacionamento dele com Jesus, e aí no final do capítulo ele fala assim: Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Eu não sei se teologicamente isso está certo, eu não sei como é, mas me permitam eu compartilhar com vocês a minha visão. Esses milagres que Jesus realizou em seu ministério, na sua caminhada aqui na terra, 3 curtos anos, que alguém poderia dizer, poxa, mas foram só 3 anos. Eles impactaram tanto a humanidade, foram tantos, que hoje eles reverberam ainda na nossa vida. E se hoje nós estamos aqui como uma grande família, celebrando o nascimento de Jesus Cristo, celebrando a vida que Ele nos trouxe, foi por causa das obras, as coisas que Jesus fez em seu ministério. E eu tenho certeza, meus irmãos, que Jesus tem feito coisas na sua vida. E eu tenho mais certeza ainda que a partir do momento, conforme você for se entregando cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai continuar fazendo mais e mais e mais e mais e mais e mais. E mesmo que você tenha problemas, mesmo que você tenha doenças, enfermidades, tristezas, lutas, você vai olhar para trás e você vai poder dizer que Jesus tem feito muitas coisas na sua vida. E que se em todos os livros do mundo a gente escrevesse, não haveriam bibliotecas, não haveria papel, não haveria sites para poder colocar tudo que Ele tem feito na nossa vida. E para terminar, eu quero te dizer, meus irmãos, que o mais legal disso tudo é que esse ministério de Jesus não acabou. Jesus está lá, vivo, na destra de Deus, intercedendo por nós, colocando diante do Senhor as nossas petições, e Ele vive em nós, através de nós e apesar de nós. Amém.